Oi, pessoal. Virtude da obediência. Vai ser o vídeo de hoje. Antes de ler aqui a explicação para regeneração espiritual, vou comentar antes que essa obediência, acho que todo mundo entende o que é obediência, né? Mas a gente vê no dia a dia, por causa da prepotência, porque não tiraram esse erro da prepotência, a gente vê erro, a desobediência, o inverso, né? Obediência e desobediência. Então a gente vê a desobediência em vários lugares, várias coisas. Por exemplo, o cara tem a sua casa, ali tem seu carro, aí ele coloca, não estacione, por favor, garagem uso. E vem um prepotente e coloca lá. Aqui no Rio de Janeiro, não sei nos outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro é adoidado isso. Né? Em outros países lá fora, obedecem e tem multa, né? Lá fora também tem que obedecer, tem multa. Isso já até aconteceu com um morador aqui em frente. O cara olhava para tudo que é lado, quem é o dono desse carro? O cara querendo ir para o trabalho. Teve que tomar um ônibus ou um táxi para ir para o trabalho, tendo o carro com todo conforto. Aí vem o aviso, vamos cortar as árvores da rua. Por favor, não estacione amanhã. Arrancam o aviso e a rua fica cheia de carros, eles vêm e não dá para cortar as árvores. Podar, né? Podar as árvores. A pessoa está fazendo uma obra. Aí coloca alguma coisa ali para que os carros não estacionem, para que o caminhão que vai trazer o tijolo, o cimento e outras coisas, né? Estacione. Aí você bota lá tudo direitinho e quando você volta, tiram tudo. Estacionam os carros. Eu não sei se é o brasileiro todo, mas o brasileiro que está aqui no Rio de Janeiro, eu digo que está, porque aqui acho que tem mais gente de outros estados do que o próprio carioca, né? Brasileiro que está aqui no Rio de Janeiro, ele não obedece às coisas, às regras, ao que tem que obedecer. Não colabora, não tem a virtude da colaboração. Você não estacionar é colaborar com a pessoa, né? O banco fecha numa determinada hora. O cara já sabe, se atrasou, aí fica batendo lá no vidro, abre aí, o guarda tá lá dentro, abre aí, pá, aí dá pontapé. Eu me lembro quando era criança e tinha uma casa antiga aqui em frente. E tinha duas velhinhas, sozinhas, elas moravam sozinhas e vinha, acho que era o neto adolescente, mas adulto, não, uns 20 e poucos anos. E elas, coitadas, né? Uma delas sempre vinha atender, demorava para atender. Ele ficava furioso, dava pontapés no portão. Vamos lá, outra que brasileiro faz, vamos lá, aqui no Rio de Janeiro. É que às vezes esqueço assim de falar e aí generalizo, as pessoas até nem gostam, né? Bom, então o pessoal aqui no Rio de Janeiro. Quando criança, maioria
dos meus colegas não respeitavam os professores. Então tinha um professor de inglês que ele era inglês mesmo. E jogavam giz nele, jogavam coisas nele. Ele continuava dando aula, não fazia nada, porque ele era lá de fora, já não reagia como aqui o professor vai reagir, né? Eu nem estava acostumada a essas coisas. No intervalo, cuspiam no quadro onde você escreve. Eu não me dava com os colegas, eu não tinha colegas, porque eu não me chegava a eles, eles também não me chamavam, eu não tinha amizade no colégio. Porque eu via fazer aquilo, e lá na frente estavam usando maconha, eu ficava só na minha, né? Eu não tinha colegas. A única pessoa que realmente falou comigo por 2 vezes, porque depois no recreio não vi mais, não sei se ela saiu, se não ia para o recreio, ela era quietinha igual a mim, não falava também com ninguém, mas falou comigo. Sentei do lado e ela conversou. É a cantora Rosemary, que frequentava o mesmo colégio que eu, só que ela estava num ano, não sei se mais adiantado ou mais atrasado, não lembro também. Eu sei que era do mesmo colégio, mas não era da mesma turma, né? Bom, deixa eu pensar outra coisa que o brasileiro faz. Meu Deus, agora pensar. Fila. Não respeita a fila. Passa na frente de todo mundo. E agora com a nova lei dos idosos, o pessoal está respeitando mais, mas mesmo assim você ainda encontra pessoas que não respeitam. E nem todo lugar obedece essa prioridade ao mais velho, né? Não, nem em todo lugar. Então não respeitam fila, seja qualquer fila, supermercado, banco, outras coisas por aí. Então deixa eu ver. Filhos que não respeitam os pais, né? Que é o melhor exemplo. Os pais até podem estar errados, mas tem que respeitar ele, né? Lá nos países árabes ensinam isso. Eu sou seu pai. Não me responda. Porque é o que cria a pessoa. Então você tem que ter um respeito. Só se o pai for violento. Aí não tem que respeitar. O pai é violento, se você vai revidar, você não vai deixar ser surrado, né? Aí não se pode julgar, falar, analisar, só analisar, mas não pode nem ser contra, né? Ao filho ou à filha, porque o pai foi surrar o filho ou a filha, porque mexeu em alguma coisa. Olha, a criança gosta de saber, né, tudo, é igual um gato, o gato é igual a criança é igual um gato, é impressionante. Os gatos são curiosos também, querem saber tudo, cheirar tudo, trapem tudo para cheirar, para ver, é impressionante isso. Deixa eu lembrar mais alguma coisa. Não gostam de obedecer aos patrões. Quantas e quantas pessoas já reclamaram para mim dos patrões? Eu não quero ler isso. Eu vou obedecer nada, quero saber não. Obedecer às patroas quando ela diz: minha filha, passa isso aí no vidro da janela. Aí ela não passa. Ou responde para a patroa. Tem algumas diaristas que estão mandando nas patroas. As patroas não mandam mais na diarista. É inversão de valores. Não é humilhar a diarista. Não é isso. Não é a patroa humilhar a diarista, porque tem gente que humilha, né? Mas
A pessoa tem que fazer o que a patroa quer, a dona da casa quer. É como um filho também, bota o som lá no máximo e a mãe vai lá, ou o pai, né? Meu filho, abaixa isso porque não dá não, que casa não tem isso não. Você bota um som aí dentro do teu quarto, tudo bem, mas bota alto até um limite, tudo bem. E ele não obedece, e aí começa a briga. A casa não é do filho, nem da filha. Os filhos têm que obedecer às regras. Antigamente, os pais colocavam assim, 10 horas em casa. Mas, hoje, não adianta nem dizer. Chegam além da meia-noite, chegam lá para de madrugada. Sabe o que eu faria? Se tivesse um filho e dissesse, não, meu filho, venha às 10 horas, 11 horas, por quê, né? Que aí que eu estaria acordada, eu queria ver, né? O filho ou a filha chegar. São as regras de casa. Eu botava uma tranca na porta, teria sempre uma tranca para o caso disso. Ah, não veio. Dou mais meia hora de atraso, não veio. Dou mais meia hora, 1 hora de atraso, não veio ainda. Não vai conseguir abrir a porta do lado de fora. Vai dormir lá no corredor, sentado. Ou então vai para a casa de quem ele ou ela foi lá pro bairro. Pronto. Para a próxima vai fazer de novo? Se fizer de novo, não tem vergonha nessa cara. Tem que obedecer às regras de casa. É o equilíbrio também. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Dentro de casa, as regras têm que ser equilibradas. Também não vamos exagerar, né? Equilibrar as coisas, né? Tá lá no quarto, o filho ou a filha, ela tá com uma vizinha, ela quer que a vizinha... A visita conheça o garotão lá, ou a moça. Fulano, vem aqui que a fulana quer te conhecer. Não vai. Falta de educação, né? Vai lá. Pronto, não quer ficar ali na rodinha, não é obrigada também. Volta pro quarto. Bom, tem tanta coisa, mas vamos parar por aqui. Então vamos lá, a virtude da obediência, o que é? É obedecer às regras e às leis de Deus. Então, na regeneração espiritual, já sabemos como deve ser nosso comportamento e as ações que devemos praticar conforme as leis universais. Então, usemos a virtude da obediência, obedecendo os ensinamentos de Deus. E um deles são as virtudes, as quais preenchem o ser de... essas virtudes preenchem o ser de Jesus, preenche Jesus, o Cristo, que obedeceu, não negando Deus e não negando as novas informações que veio trazer à Terra. Aguentou o sofrimento de ser açoitado, pregado, humilhado, até chegar à cruz. A obediência está ao lado do respeito. Foi o que Jesus fez. Respeitou a missão na Terra, não importando as consequências drásticas quanto à sua pessoa. Isso se estende aos médios que estão aqui trabalhando. Não importa as consequências do teu trabalho. Você tem que cumprir a missão. Então, cumpra. Na vida material, obedecer onde se deve obedecer. Falei anteriormente, né? Obedecer o patrão, obedecer as leis do seu país, obedecer em qualquer situação que o tenha de fazer sem reclamar ou exasperar-se. Ok? Alguém no ônibus diz assim,
para alguém que está, esse mau hábito que tem aqui no Brasil ou no Rio de Janeiro. O cara viaja o tempo todo ali nas escadas onde a gente tem que descer. Ele fica ali, parece uma pedra. Ai, aquilo me dava um nervoso quando eu via aquilo. E alguém com mais coragem, porque aqui a pessoa tem medo porque você não leva um tiro na cara, aqui o país é assim. A verdade. Lá fora, quando se reclama e tal, não acontece isso aí, leva um tiro na cara porque reclamou ou porque bateu no carro do outro. Mesmo estando muito ruim todos os países agora, mas mesmo assim, isso aí não acontece não. Então alguém corajoso diz assim, oh, você está atrapalhando aí, senta lá. Não obedece. Ainda discute, ainda manda o outro tomar no seu. Aqui no Rio de Janeiro é muita prepotência. Eu sou o rei, eu sou o poder, prepotência. Eu tenho a razão. Tô nem aí porque você está falando não. Ó coroa, ó mulher sua essa, sua aquela. É assim que eles falam. Que homem nem fala, geralmente quem reclama mais é a mulher, né? Então, o exemplo de prepotência também, de ego, de eu sou o poder, é lá nos países árabes, quando obrigam as mulheres a usar a burca, né? E a usar aquela outra burca do Talibã, que parece um escafandrista, que horror. E já habituam as crianças, as mulheres pequenininhas, as crianças, as mulheres, a usar aquela merda. Nunca respiram o ar que Deus criou, o oxigênio que Deus criou. Não tem o direito de respirar, não tem direito de ir tomar banho no mar. Fica de longe, apreciando o filho e o pai tomando banho. Mulher, em quase todos os países árabes, que outros é melhorzinho, mas em quase todos a mulher é um lixo, é uma coisa, é escrava sexual, só serve para isso. E aí dela se negar a fazer sexo com o marido. Há alguns países lá que ainda jogam pedras nas mulheres, né? Enterram até a cabeça e depois ficam jogando pedras. Os zumbis ficam jogando pedras. Eu já vi um vídeo. Não é IA, porque esse vídeo é antigo, que agora as pessoas nem acreditam se ver um vídeo desse, mas eu acho que já tiraram da internet, que eu nunca mais encontrei. Se eu encontrar, eu vou até salvar o vídeo. Então, são lentos, zumbis, porque só tem energia para pegar a pedra para jogar na cabeça e na cara da pobre da mulher, que vai ficar ali ensanguentada, se não morrer na hora, vai ficar ali 1, 2, 3 dias sendo bicada pelos pássaros carnívoros, né, que gostam de comer. Tem pássaros que comem filhotes de outros pássaros, né, também. E se fosse aqui no Brasil seria o urubu, né? E vai lá, pica elas, fica no sol, no vento, na chuva. Se a terra estiver fria, vai começar a ter aquele problema que faz a circulação parar, né? Fica tudo, o braço só fica assim, ó, a cabeça. Aí a espiritualidade ensina nós amarmos mesmo os negativos, mesmo os trevosos. Mas eu, sinceramente, quando eu vi aquilo, eu tive vontade de fazer a mesma coisa, eu confesso, a mesma coisa a todos eles que estavam jogando as pedras. Outros ficam assistindo. Agora, sabendo do que acontece lá fora,
ou lá fora, o que acontece do outro lado da vida, para onde essa gente vai, eu fico mais conformada, mas a vontade de fazer, então não saiu de todo não. Eles irão ser conduzidos através de magnetismo para um compartimento onde tiver isso tudo, tiver aquelas pedras, onde tiver areia, e vai ser lançadas magneticamente, vai ser lançadas pedras em cima deles. Alguns serão enterrados também, dependendo da vontade deles, aqueles que fizeram porque tem que fazer. Ele pertence ao grupo, mas ele não está nem com vontade de fazer isso, mas ele não pode dizer para ninguém, não pode demonstrar a vontade de não fazer. Então aquele levará as pedras com menos intensidade, mas sem ser enterrado. Os outros que pegaram com aquela vontade de dizer sua essa, sua aquela, não quer obedecer o marido e pá, aqueles. E as dores? Vocês pensam que não vão sentir dor com o corpo espiritual? Sentem a dor toda hora, não para, toda hora. Vem uma, volta, vem a outra, vem a outra, vem a outra, vem de cima, vem de baixo, vem do lado esquerdo, do lado direito, de trás e tal. Não adianta se esquivar, é isso que acontece. E aí a gente já fica mais satisfeita de saber que tem a lei, né, do retorno, que a lei do retorno será do outro lado, né, gente? Não é aqui, porque ninguém vai lá fazer lei no país deles, né? Ninguém pode ir lá, né? Então, vai ser só do outro lado, vai ser terrível, terrível mesmo. E quando reencarnar, ele pode reencarnar com o sexo oposto, né? De um homem ele pode reencarnar como mulher, e vai ser enterrado como ele fez. E ainda tem mais essa. Às vezes a gente fica assim, com pena, né? Sente, mas às vezes a gente tem que pensar duas coisas. Será que aquela mulher, ela fez isso, estou fazendo essa crueldade com ela não merece isso. Mas será que ela também não foi um homem que fez na vida passada? Também temos que pensar isso, hein? Porque as pessoas voltam para pagar o que fizeram. Pessoa que é arrastada por um carro, por uma moto, será que não fez isso? Pessoa que é agredida por um animal e ela é arrastada ainda viva pelo animal, ele fazendo assim, ou daqueles cachorros bravos, será que ele não fez isso a um cão, a um outro bicho? Eu vejo na internet fazerem isso, amarrarem um cachorro no carro, e o bichinho vai, já todo ensanguentado, até fraturado, né? Até fratura o bicho. E vai, por aí afora, o bicho assim. Na moto, na bicicleta, arrastando. Outros arrastam o bicho pela perna e depois jogam assim, jogam gatos, cães, e ficam rindo. E o outro filmando, né? O outro é igual a ele, o outro vai pagar também, é igual a ele, porque filma. Está filmando e não faz, ele não vai lá, não faça isso, deixa o cachorro aí. Já tenho visto vídeos que pessoas vão lá bravas e obrigam a parar com isso, né? Moto perseguindo o carro que está fazendo isso, obrigando o carro a parar e para desatolar o cão, até leva um cão com eles. Na Índia, né, que é um país tão espiritual, entre aspas, que grupos que são só alguns grupos. Quanta maldade eles fazem nos animais, qualquer tipo de animal. Eu fiquei pasma de ver tantos vídeos com tanta maldade. Mas quando pegam, por exemplo, eles veem um cachorro
no passeio, acho que está incomodando, dormindo, e vai lá com pedaços de madeira ou com paus assim, né? Ou com outra coisa, ou então chuta com o pé e o cachorro fica guinando de dor. O pontapé do desgraçado é tão forte que o bicho fica se arrastando a coluna, quebra a coluna do bicho, ele gritando de dor e fica por lá, né? Ninguém socorre. Mas quando pegam, acho que a polícia, né? Pega um cara que faz isso, eu vi na internet, dão porrada no cara, na cara dele. E algumas pessoas na rua que são contra isso vão lá e batem. Eu vi uma mulher batendo a beça na cara da outra mulher porque ela viu o cachorro do lado de fora lá e começou. E o cachorro gritando de dor. A mulher foi lá e pá na cara e pá na cara. A mulher vestida com aquela roupa indiana, né? E batendo na mulher. Aí veio o que devia ser o marido lá na porta, nem se atreveu a chegar perto, hein? Digo, gostei. Mostrando, é assim que o cachorro sente. Mas não, mas se ela estava batendo com outro negócio, o cachorro sente muito mais, né? E o cachorro é um tamanho pequeno, vai sofrer mais do que até um adulto. É assim. As pessoas são assim. Então as pessoas hoje em dia não estão aguentando as novas energias que estão colocando aqui na Terra. E aí quem é mal fica mais mal, quem é bom fica mais dócil. É isso que está acontecendo. Tá? Porque agora esse último ciclo da Terra está mostrando mais o que as pessoas são. Muitas pessoas aí já estão ficando desiludidas com amizades, com parentes, não estão? Não liga não. Fica na tua, continua evoluindo, continua obedecendo às leis do Deus, e como dizem algumas religiões, do Senhor, né? É o Senhor, que Ele é que é o dono do universo, ninguém é dono do universo. Mesmo que um ser humano que evolui chega a ser um mental, né? Aquela bola mental, que raciocina, que cria, faz vidas, mesmo assim, ele não é o dono do universo. Quem é o dono do universo é a fonte de luz. Se aquele ser que já é muito evoluído, ele doa do seu ADN espiritual para fazer uma vida, ele doa. Mas vai ter que passar por todo o processo que Deus faz para chegar na primeira encarnação de matéria, para depois, então, evoluir quando saiu do corpo material e volta para o material, não evoluiu, volta de novo. Espero que essa explicação que eu fiz que ajude muito as pessoas a entender. Porque muitos que gostam de estudar sobre os extraterrestres, como eu também, né? Mas muitos fazem confusão. Acha que tudo que existe no mundo é dos extraterrestres, porque eles criam também. Os geneticistas criam. Sim, eles criam, mas eles não são os donos do universo. Não adianta, tem que obedecer a certas coisas. E quando eles criam coisa errada, não vai avante também. Não fizeram clone aqui? Foi avante esse negócio? Não sabem fazer direito, né, também, aqui. É meio complicado, né, mas Deus está em tudo. Deus está neles, Deus está nesses que evoluíram para ser só um mental, Deus está ali, as partículas de Deus. Dentro de nós está a partícula de Deus, que ela é feito um ovinho, né, pequeno, mas ali, para fazer aquilo, foram várias e várias partículas, ali dentro. É como se uma impenetrasse na outra, né? Fizeram no decorrer
as criações, vejam aí as energias da criação que explica, né? Aí no meu canal. Então se interpenetram uma na outra. É como as dimensões. A gente olha a Terra, a NASA olha a Terra no espaço, mas aqui está cheio de dimensões. Eu estou aqui e tem dimensões aqui interpenetradas. Eu estou aqui, alguém está vivendo aqui nesse espaço que eu estou. Eu sei lá o que está fazendo. E naquele espaço que aquela pessoa está fazendo alguma coisa, que é o mesmo o meu, tem outra dimensão. São vibrações. Energias vibratórias. Cada um está na sua vibração. Vibração material. Saiu do corpo, pronto. É espírito, já tem outra vibração. E tem graus vibratórios. Uns melhores, outros piores. A vibração tanto é positiva como negativa. Então, se ela é positiva, se eu estou caminhando no caminho do Criador, do Deus, o nosso Deus, o dono do universo, eu estou seguindo o caminho sempre positivo. E então a minha energia, ela cada vez vai ficando mais forte, mais energética. Mas, se eu sou um criminoso, se eu sou uma pessoa que a minha vida toda fofoquei, eu sei da vida de toda a vizinhança, e fofoco para uma e fofoco para outra, e nessa fofoca eu crio desavenças entre os vizinhos e fico caladinha. E aí essa energia me põe para baixo, me põe para o polo negativo. E aí, conforme a vibração, ou eu vou para um umbral comum, ou vou para um umbral pior, conforme a vibração, ou vou para um outro mais pior, que é direcionado pelos reptilianos da Ana-Luz, ou draconianos da Ana-Luz, dragões. Ou vou para um daqueles compartimentos, um tem facas, outro é afogamento, o outro é pedra, o outro é tiros, o outro é abismo para cair lá embaixo. Tu jogou uma pessoa lá, matou ela assim, incêndio, sendo queimado vivo toda hora, porque tu foi lá na casa da tua ex-mulher e botou fogo lá porque tu quis acabar com ela. Ela não é minha, mas não vai ser de ninguém, e eu vou botar fogo na casa dela. Então, né? Aí tu vai ser queimado toda hora, vai sentir as dores horrorosas, que é horrível. Pois a gente queima no fogão, a gente dá um grito, que é uma dor, a gente até não aguenta, né? Tem que correr, botar alguma coisa, você não aguenta a dor, agora imagina o corpo todo. É aquele que maltratou o animal, vai lá para o outro lado também, vai ser colocado em planetas primitivos onde os animais vão abocanhar ele, etc, etc, etc. Então, gente, não fique desiludido nem desanimado porque você se decepcionou com as amizades, ou com os parentes, ou com os filhos, né? Parente, filho, mulher, um tio, um primo, o vizinho. Não liga. Nem tenha pensamentos de que ficou decepcionado. Esquece. Viva a sua vida, continue vivendo a sua vida e siga sempre o que você gosta. Ou você é um evangélico, você é um católico, você é um Krishna, você é um messiânico, você é um Sexenoê, você... outras religiões. Ou você não tem religião, pronto. Você não tem religião? Não tem problema. Siga as virtudes do Criador. Tenha compaixão, tenha tolerância, obediência, determinação. Tem que olhar, senão eu vou demorar para...
Seja humilde, tenha misericórdia, seja benevolente, tenha respeito, seja generoso, tenha disciplina, seja gentil. Essas são mais conhecidas. Procure ter sabedoria. E não esqueça da introspecção, né? Para ver como você está por dentro, que é para trabalhar nessa coisa ruim, para tirar de você. É sempre o inverso. Se você tem uma coisa, tudo é dual. Por exemplo, obediência e não obediência. Você já reparou que você não obedece? As coisas que tem que obedecer? Que tem que concordar? Não. Então seja obediente. Você é impaciente? Faça o contrário. Comece a trabalhar nisso, a ser paciente. Você pratica a compaixão? Não. Fica só, tenho pena. Então procure praticar a compaixão, que é sinônimo de amor incondicional. Tá vendo um mendigo lá no frio, todo encolhido lá, tu tem alguma roupa velha, quente, ou aquele cobertor que está há anos guardado, que você nunca usou, não vai usar. Ou outro, um casaco, né, que você nem usa, né, às vezes está lá guardado, já está até ficando com as dobras, com vinco, né, você não usa. E leva um café com leite quentinho, ou um leite quentinho, ou uma sopa, leva lá, não custa nada. Você tem elevador, desce no elevador, não custa nada, vai lá, bota lá, olha moço, trouxe aí para você, não precisa dar conversa, né? Você chega lá perto, aí, trouxe para você, bota aí, pronto, vira as costas e vai embora. Não dá muito papo, porque a gente também não sabe bem, né, quem é. Tem mendigo que você ajuda assim, daqui a pouco ele já está te pedindo na mesma hora, mas o senhor não tem também isso e aquilo? Bom, então aí dá, vira as costas e vai embora. Acho que é a melhor maneira que se faz para ajudar. Viu uma criança pobre com a mãe, ela fala, mãe, compra aquela bala, uma bala, A criança não vai entender que faz mal comer muito doce, e precisa também de comer doce, né? Aquele chocolate, está há anos querendo comer um chocolate, a pessoa se pode comprar, poxa, compra lá e dá para o garoto, dá na mão do garoto, né? Não dá na mão da mãe não do pai, dá para a criança lá pobre. Tem coisas que a pessoa... Uma vez eu tive vontade de comprar uma coisa para uma senhora que olhava, era uma fruta qualquer, mas eu era muito inibida, sabe? Eu ficava muito inibida. Aí eu fiquei naquela dúvida, não falo, mas ela se afastou, aí pronto. Tem que ter... tem que ter coragem, né? A virtude da coragem, da desenvoltura, né? Eu era assim, agora não, agora eu já estou bem desenvolvida, graças a Deus, se eu tiver que ajudar. Uma pena eu depender que se eu vi algum outro tipo que a pessoa precise de ajuda e eu não posso, né? Por exemplo, empurrar uma cadeira para ajudar a pessoa a atravessar a rua. Anos atrás me pediram, mas eu com a coluna já não podia. Eu disse para a moça, você tem que pedir a outra pessoa, porque eu não posso. E eu não lembrei de pedir a pessoa, você pode, é ela que teve que pedir, mas eu deveria ter pedido a pessoa, né, que estava ali do lado, você pode. Mas uma vez eu pedi também se ele podia acompanhar a pessoa no hospital, e eu tive que arrumar minhas coisas de vender na rua, que foi uma fase que eu estava em muita dificuldade financeira, tive que trabalhar na rua, assim, e eu tive que arrumar minhas coisas, vir em casa, trazer e levar a mulher no hospital aí no hospital do Andaraí, e a ignorante da pessoa que foi pegar a cadeira que eu pedi, não tem uma cadeira de rodas, horrível, cadeira de rodas de lá,
horrível para sentar naquela época. Não sei agora, mas aqui os hospitais públicos é uma tristeza, um desconforto terrível. Lá fora não é assim não. Lá fora tem conforto, o que não se paga. E a ignorante da mulher disse simplesmente, porque a mulher gritava de dor, e ela disse, Deus não dá dor à pessoa que não suporte. Quer dizer que ela estava achando que a mulher estava com a coluna quebrada. Caiu no ônibus porque o selvagem do chofer do ônibus, que aqui no Rio de Janeiro é difícil encontrar um chofer de ônibus que realmente seja normal, né? Aqui é tudo selvagens. E a mulher, com aquele arranque que ele deu, ela caiu, né? E com certeza tinha osteoporose já pela idade, foi o que fez. Coitada da mulher. Eu levei no táxi, paguei o táxi lá, não cobrei, chamei o marido, vi lá o telefone dela, não cobrei nada. Depois telefonei para saber, né? Aí ele levou ela para um hospital que ela tinha plano de saúde, ela também não falou nada. Eu levei para o hospital do Andaraí. A pessoa com dor, ela fica, né, desvairada mesmo, nem lembra das coisas. Aí eu telefonei para ele para saber. Foi aí que eu vi, que eu soube que ela tinha quebrado a coluna. Por causa de um desgraçado, de um selvagem, de um chofer que vai pagar o que ele fez quando morrer. Ele vai chegar lá, mas eu fui trabalhador, trabalhei a minha vida toda dirigindo. Pois é, mas olha lá, como é que você dirigia e o que você provocou. E não foi só uma pessoa, você já fez pessoas cair, várias pessoas. Eu estive lá fora, né, quando jovem, viajava até de pé sem me segurar no ônibus. Pois é, gente. Quando pessoas ficam pau da vida quando se diz isso, mas quando eu escuto no canal Pedro Augusto Espiritualidade ele dizer que aqui no Brasil, não é no Rio de Janeiro, no Brasil todo, estão reencarnados os mais cruéis, né, dos seres, dos trevosos, dos selvagens, etc. As pessoas não gostam, mas olha, as ações que vocês fazem é isso, tem um mínimo de gente que não é assim, reencarnada no Brasil. Agora, a maioria é tudo, por quê? Porque aqui vai ser a pátria do Evangelho, então estão dando chance a esses desgraçados, desculpe o termo, mas esses desgraçados, para ver se eles melhoram um pouquinho. Mas não melhora, né? Tantos vídeos na internet, tantas igrejas espalhadas por aí, de tantas religiões. Não adianta. Às vezes os caras até vão na igreja, mas não adianta. Não capta, não aprende. Aprendeu a rezar. Pronto, aprendeu a rezar. Fui lá, rezei, está tudo bem, Deus me perdoe, vou lá fazer a selvageria de novo. Eu uso a cruz, eu sou muito católico, eu sou Jesus, mas você vai lá se reunir com a tua malta, com a tua turminha, e vai participar e vai levar o teu cachorro para lutar com outro cachorro, 2 pitbulls lutando um com o outro para ver quem é que vence. E você teve no domingo lá na igreja e aqui com a cruz, e rezando, Pai Nosso, ajoelhando, saindo feito um santo da igreja. Vocês estão entendendo como é o negócio? Saiu da igreja evangélica. Só Jesus. Jesus é que salva. Jesus vai voltar. Aí chega em casa e dá uma surra na mulher.
E a mulher, por sua vez, puxa os cabelos do filho. É uma turminha que veio assim, com afinidade, né? Vamos lá, o messiânico vai lá, dá jurei, fica dando jurei, dando nhã, 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 nhã. É vaidade pura. Olha para as pessoas, ó. Menospreza as pessoas. Mas vai lá, não adora a Deus, não adora Jesus na messiânica, mas adora o Meixushana, sei lá que nome é esse, Meixushana. Me convidaram lá para ser, né, participar, para ser futuramente um ministro lá. Eu lá para comigo, né? Eu não respondi nem ensinei, não. Eu cheguei em casa e disse, veja só, eu vou lá para uma igreja para adorar o tal de Meixushana que fundou a igreja? No Brahma Kumaris a gente, pelo menos, era Deus e meditava, com todos os defeitos que o Brahma Kumaris possa ter, mas, e aprendi as virtudes, né, que eu estou aí colocando, e outras coisas, aprendi muita coisa lá, pelo menos. Agora, vai para uma igreja para ficar adorando o fundador da igreja? Os Krishnas equivocados ficam adorando o Krishna como se fosse Deus, mas pelo menos não tem importância. Eles acham que Krishna é Deus e Deus vê que eles estão pensando nele, nem Deus, né? Pelo menos isso, né? E, enfim, os budistas, caminho do meio, um ensinamento muito bom, porque realmente na nossa vida nós temos que ter o caminho do meio. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo agora, então, aí eu digo assim, bom, vou lá fazer alguma coisa, vou voltar, vou fazer outro vídeo. Eu vou lá fazer mais alguma coisa, vou voltar, vou fazer outro vídeo. Aí daqui a pouco 4, 5 vídeos num dia. Então eu estaria desequilibrada. Se os vídeos são pequenos, eu ainda posso fazer uns 2 por dia, tudo bem. Estou até fazendo, porque a virtude é esse vai ser maiorzinho, mas costuma, né, ser muito pequeno esses vídeos. Pessoas desequilibradas. Vamos lá. Pessoa que come demais, desequilibrada. Pessoa que é vaidosa demais é desequilibrada. Pessoa egoísta, desequilibrada. Pessoa... eu vou lembrar, tenho que lembrar. Pessoa que é religiosa em excesso é desequilibrada. Vamos ver. Pessoa que fica o dia todo só lendo. Aí levanta para comer o dia todo. Desequilíbrio. Estou dando esses exemplos para que vocês entendam o que é ser equilibrado. Que é uma virtude também. A virtude é equilíbrio. Equilibrado. Só trabalhar. Aqui em casa não se divertiam também, não ia nada, só trabalhar. Isso é um desequilíbrio, porque a pessoa também precisa, de uma vez ou outra, se distrair, né? Eu, uma vez por semana, pegar um cineminha, ou um teatro. Ou quem gosta de festa, vai dançar, né? Alguma coisa. Agora, aquela pessoa que fica fanatizada, quer ir sempre, morre se não for aquela festa, morre se não... Aí já é desequilíbrio. Não deu para ir. Na igreja a mesma coisa. Não deu para ir hoje domingo, que eu ia lá no culto, não vou. Não vou ficar morrendo de não fui hoje, o que é que Deus vai pensar de mim, o que é que Jesus vai pensar de mim, eu não fui à missa.
ao culto, aliás, missa é católico. Então, é preciso saber viver em equilíbrio. Como é que Deus começa a fazer as vidas? Primeiro plano, ele tem que equilibrar tudo. Fez tudo, está no equilíbrio, vamos para o segundo plano. Tem que equilibrar aquilo tudo para passar para o terceiro plano. Se a criação fosse desequilibrada, sairíamos uns monstros. E Deus providencia todo o equilíbrio. A Terra não está equilibrada com as energias, ela está no ar. Se não tivesse equilíbrio, ela despencaria do espaço onde está para outro espaço. E nessa corrida que ela teria, nesse voar que ela teria para o outro lado, nós morreríamos. Nós morreríamos porque arrebentaria aqueles fios finíssimos de luz que estão ligados à rede, que a rede tem outros fios finíssimos de luz que estão ligados a outros planetas, aos tronos de Deus, ao Sol. Seria um caos. Tudo no universo está equilibrado. Se a galáxia ela tem movimento, ela anda, é porque tem que acontecer. Não é desequilíbrio. Por algum motivo, né? Acontece isso. Então, o universo é todo equilibrado e assim nós temos que ser. A pessoa gosta do cabelo comprido, mas o cabelo já chegou lá nos pés. Tem aí países que as mulheres têm cabelos até aos pés e outras além. Que desequilíbrio, hein? Nossa Senhora, que horror. Já não é um cabelo, já é um véu, né? Um véu. E tem umas que pegam aquele cabelão todo, faz um negócio redondo aqui, coloca aqui, fica dessa altura. Barbaridade. Para dizer que tem o cabelo mais comprido que a outra. Ficam duelando. Como é que uma pessoa pode ter limpeza, conservar limpeza num cabelo desse, gente? Acho que quem estiver perto vai fazer assim, ó, tapar o nariz, hein? Porque realmente, se você deixar de tomar banho uns dias, não sei, talvez não, assim, vamos botar um mês, pronto. Se deixar de lavar a cabeça um mês, ela vai ficar com cheiro ruim, né? Porque você sua, você pega a poeira da rua. É o caso da barba, o cara que não lava a barba, aquela nojeira daquela barba. Eu dancei com o cara que estava barbado, aquela barba cerrada, e cheirando mal a barba do cara. Ai, que horror. Não lava, ou se lava só assim, não entra água. Ai, que horror, coisa horrível. Não é? Gente, já falei muito, né? Então agora fiquem na paz e no amor. E bola para frente na evolução. Tchau, tchau.